Ora, estamos aqui com o Luca Argel, que acabou de tocar aqui no palco Galp Music Valley. Luca, boa tarde. Boa tarde. Bem disposto? Sim. Se calhar eu vou pegar as palavras ao bocado. Eu estive a falar com uma banda brasileira, ou seja, quase colegas teus, que são os Francisco El Hombre. Sim, que tiveram a tocar ali no Rock Street. Vou pegar na última frase que nós estivemos a falar, que tem a ver com a contestação que é usada hoje em dia na música brasileira para falar da atual situação brasileira. Sim. Pegando no teu último álbum, Samba de Guerrilha, só o nome, também é teu objetivo criticar um bocado a sociedade brasileira e através não do rock no caso deles, mas no teu caso mais de um samba canção? Sim, mais do samba a mistura com o rock também. Também tem muitas referências de rock e de outros estilos dentro do samba. Não é um samba muito tradicional, nem a nossa formação é muito tradicional. Mas o propósito do Samba de Guerrilha é exatamente esse mesmo. É falar sobre a situação atual, mas entendendo de onde ela vem, falando da história e usando o samba. O samba foi testemunha da história brasileira toda durante o século XX e tem muitas coisas que através do samba a gente consegue compreender melhor. Né? Processos de exclusão social, processos mesmo que são próprios do tipo de desigualdade social que existe no Brasil. O samba, alguns sofreu perseguição na pele, por ser uma música periférica, por ser uma música negra, né? Então, isso são problemas que persistem no Brasil de hoje e que é perfeitamente possível usar a música para falar sobre esses problemas, para se colocar em evidência e para fazer críticas a governos que ou negam que esses problemas existam ou não fazem nada para resolvê-los ou até acentuam os problemas que já existem, né? Que é um pouco o que se vê hoje em dia no Brasil, que tem se visto nos últimos anos. Tu, além de seres um cantor, também és um estudioso sobre a história do samba, tens falado e tens feito grandes divulgações da história do samba. Achas que o samba é que é a verdadeira raiz do povo brasileiro ou acaba por ser a escapatória para os problemas dos brasileiros? Eu acho que não sei se é a verdadeira raiz, e eu acho até um pouco contraditório falar de raiz e de tradição. Muitas vezes fala do samba de raiz como o samba mais tradicional, porque o samba é uma música que ao longo de mais de um século de vida sempre foi um gênero que se reinventou muito, que se transformou muito e teve abertura para receber influências de muitos outros estilos, seja estilos poéticos, modos de se escrever letras, seja mais influências de outras sonoridades. Talvez no fundo a raiz mesmo da música brasileira seja uma raiz popular, uma raiz de música de periferia, maioritariamente de periferia negra, né? A raiz da música negra brasileira, eu acho que é a que está mais infiltrada em todos os gêneros que surgiram no Brasil. A gente vai buscar algum resquício de alguma música mais tradicional, mais antiga, que é a mistura africana que existe na cultura brasileira, que é incontornável completamente. O samba é um desses gêneros. Falando da periferia, tu estás a viver no Porto já há uma série de anos. Agora eu vim para Lisboa há pouco tempo, mas foram 10 anos de Porto e eu ainda vou para o Porto toda semana praticamente. Como é que é fazer samba e música brasileira em Portugal? É muito curioso, é muito diferente de fazer no Brasil, porque, por um lado, eu pelo menos quando a gente começou a fazer samba há 10 anos, não era uma coisa que, lá pensando no Porto, né, na Baixa do Porto, não era um gênero que se ouvia. Você ia nas casas de música ao vivo, nos bares, tudo. Não tinha tanto movimento de samba, as pessoas não estavam tão familiarizadas assim com o que era, por exemplo, uma roda de samba, que é um estilo de concerto muito diferente, muito participativo, que o público está em volta dos artistas, né? E isso é uma cultura que a gente vai criando, né? Que precisa ser construída, o trabalho de base
Mas por outro lado, que no Brasil não precisaria ser feito, mas por outro lado, é muito interessante ser um vetor de apresentação de uma coisa nova para muitas pessoas. Ao longo desses anos, vieram muita de público português, principalmente, claro, falar comigo e agradecer a mim e aos músicos que tocam comigo nas rodas, por ter apresentado compositores que eles nunca tinham ouvido antes. E às vezes compositores grandes, assim, importantes, como Noel Rosa, que é uma referência para a história do samba, e que a gente gosta de tocar nas rodas, e que não são tão conhecidos assim do público. Então é uma responsabilidade de apresentar, escolher um repertório para apresentar um gênero que as pessoas não conhecem muito bem. E aí eu acho uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma oportunidade incrível, porque aí eu puxo pros compositores e pros temas, assim, pro repertório de samba que eu acho mais interessante e que me ajudam a contar essas histórias, tipo o samba de guerrilha. E que tal foi tocar aqui no Rock in Rio, neste palco? Foi incrível, foi um sonho. Tá aqui no mesmo cartaz que o Ney Matogrosso, poxa. E já tiveste a oportunidade de estar com o Ney Matogrosso? Não, ainda não. Eu assisti a passagem de som dele, tive a ver, assim, completamente maravilhado. Mas enfim, só de estar aqui no mesmo palco, no mesmo festival, é uma bandeirinha fincada assim, pronto, já fiz isso, que orgulho, já posso dizer isso para os meus netos já. E quando é que podemos ver novamente o Samba de Guerrilha ao vivo? O que é que tens aí? Assim, se não me falha a memória, o Samba de Guerrilha a gente vai para palco novamente em setembro, em Loulé, no Festival Política. Tô falando aqui, mas acho que nem foi anunciado, tô dando um furo. Nem foi anunciado isso ainda, mas estaremos em Loulé de novo esse ano ainda. E depois já não sei, porque eu tô começando a preparar o meu álbum novo, já tô em gravações para um álbum novo, que deve sair no início do ano que vem. Então já tô começando a mudar assim a frequência pro novo projeto. E o Samba de Guerrilha vai continuar como um espetáculo encenado, um espetáculo que tem a narradora, o Antônio Jorge, que teve aí hoje a fazer cenografia também. Esse continua, mas como trabalho Luca Argel a solo, eu já estou começando a mudar minhas frequências para um novo trabalho autoral aí que vai chegar em breve. Ficamos a aguardar. Luca, obrigado por este bocadinho. Obrigado, Paulo. Prazer.